Olá, meus amigos do Vida com Propósito. Espero que vocês estejam bem, estejam dentro de seus lares, se guardando de tudo isso que está acontecendo. Então, vamos ao que interessa, que é esse vídeo que a gente tem lançado, com pequenos momentos que a gente estaria fazendo se pudéssemos estar juntos em comunhão, diretamente, pessoalmente, dentro de uma sala de aula. Já que a gente não pode, a gente está fazendo dessa forma. E hoje a gente vai falar do tema derrotando a tentação. Coisa que muita gente deve estar curiosa para saber. A tentação, irmãos, é uma situação que vem para todo mundo. São coisas que o inimigo faz para tentar nos derrubar. E existe uma diferença muito grande entre tentação e provação. Provação são aquelas provas que o Senhor permite que nós passamos, até coloca para que a gente possa passar por uma provação, para que a gente cresça, É como se fosse na escola. A gente pega todo aquele ensinamento e faz a prova. Para quê? Para a gente aprender em cima daquilo, para a gente usar aquilo que a gente aprendeu. Então, isso para isso que serve a provação. E a aprovação é algo que vem da parte de Deus. Agora, a tentação é algo que vem para nos derrubar, que vem para nos destruir, que vem para que a gente, para atrasar a nossa caminhada, vamos dizer assim. E a tentação já vem da parte do inimigo, é coisa para atrasar a nossa vida mesmo. Então tem essa diferença, por isso que a gente está trabalhando em cima desses temas. Então isso atrapalha muito, já que a gente está falando desse curso de Vida com Propósito, isso atrapalha muito nossa caminhada para o nosso alvo, para atingir o nosso foco, para atingir o nosso objetivo, Então a gente convive com isso no dia a dia, isso nos atrapalha um pouco a partir do momento que a gente se deixa abater pela primeira provação que chega. Então a gente vai falar disso hoje. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar em cima desse tema é redirecione sua atenção para outra coisa. Então, irmãos, o que seria isso? Se você tem um problema, uma situação, uma tentação, algo que está difícil de você suportar, você tenta de uma outra forma, você tenta de uma outra maneira, você muda a forma de tentativa. Se você tentou de uma forma e deu errado, pense, dê um passo atrás, olhe, observe e tenta fazer de uma outra forma. Por várias vezes, em questões de prova até, de concurso, a gente fala, deixa essa para depois. Você encontra uma questão, essa questão te traz dificuldade, você não consegue fazer no primeiro momento. Qual a dica? Você passar para uma outra questão e depois você volta naquela que você estava com dificuldade. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você encontra a dificuldade, você persiste em bater em cima dessa dificuldade, você acaba bloqueando sua mente que você pode conseguir aquilo. Então, às vezes, soluções que seriam muito fáceis, você acaba esquecendo pelo nervosismo de não estar conseguindo passar por aquele teste, por aquela, na verdade a gente está falando de tentação, por aquela tentação. Então, assim, a dica é, tente de outra forma, tente de outra maneira, vire sua mente para um pensamento diferente. Se você peca no momento, se o teu ponto fraco, a gente vai falar daqui a pouco, é em determinada área, fique atento, tente de outra maneira, tente se comportar de outro jeito, mude a forma de pensar para que aquilo possa dar certo. Se possível, às vezes é preciso até mudar o caminho um pouco, ou totalmente, para que possa dar certo. Então, o primeiro ponto é redirecione a atenção para outra coisa. Foque em outra coisa. No caso da tentação, foque em Deus. Ele que pode resolver sua situação. Segundo ponto é revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Isso é muito interessante. Muitas das vezes a gente convive com lutas dentro da gente, nossos espinhos na carne, que a gente precisa abrir para alguém. E quando a gente não abre para alguém, isso nos traz um prejuízo muito grande.
porque a gente fica, né, convivendo com aquilo dentro da gente. A partir do momento que a gente expõe isso, que a gente bota para fora, que pessoas ouvem o que a gente tem a falar, só da gente conseguir fazer isso, a gente já começa a sentir aquele alívio. E prestem atenção, a gente precisa ter pessoas confiáveis para que a gente possa trabalhar esse tipo de coisa. Então a gente pode chegar no amigo espiritual, pedir uma oração, pedir um conselho dentro de uma conversa, ou ir no gabinete do nosso pastor, trocar uma ideia, né, conversar com ele, falar o que está incomodando, né? Isso é muito bom, isso ajuda muito para que a gente vença a nossa tentação, né? Terceiro ponto é resista ao diabo. Irmãos, não se entregue. Eu sei que muitas das vezes é difícil, o pecado vem, as dificuldades vêm, né? Mas não se entregue. Faça como Jesus, vá para a palavra, lê a palavra, vá orar, vá buscar, porque assim você consegue resistir ao inimigo, você resiste à tentação, né? E ali você consegue derrotar em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Quarto e último ponto, esteja ciente de sua vulnerabilidade. É o que eu estava falando do ponto fraco. Você precisa estar ciente de que você tem um ponto fraco. É de extrema importância que a gente saiba o ponto que a gente é mais frágil, o ponto do nosso muro que precisa ser fortificado. Porque a partir do momento que a gente não sabe, a gente fica vulnerável. E o inimigo nos acerta naquele ponto. É muito importante a gente pensar, né, olhar para dentro de nós e percebermos onde está o nosso ponto fraco, onde estamos falhando. Né? Esse é o último ponto. A gente fecha essa aula aqui, né? Uma pequena reflexão aqui dentro da nossa aula. Isso tudo que a gente está falando é para ser injetado no propósito de nossas vidas. Né? Como o pastor pregou bem esse domingo, nós somos como flecha na mão do guerreiro. Então a gente tem um alvo a acertar, um objetivo a acertar. Nós temos um propósito para chegar. Então cada vez que a gente é posto na mão do guerreiro, esse propósito está lá. Por mais que às vezes a gente não perceba, mas ele está lá. Então ore, peça a Deus discernimento, né? Esse curso vem trazer acender algumas luzes para esse tema, porque Deus tem um propósito na sua vida, mesmo que você não saiba, mas pode confiar, porque Ele tem. Ele é o guerreiro, você é a flecha na mão do guerreiro.